Ok, doutora. Boa noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma reunião com o grupo de trabalho de otorrinolaringologia da SOPERJ. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e a gente está numa semana assim, muito feliz, muito bacana para a gente, que é a semana de comemoração do Dia das Crianças, semana do Dia do Mestre, sexta-feira, Dia do Professor, e Dia do Médico chegando também, né? Então, assim, essa tripla comemoração, e a gente está muito feliz por poder fazer um evento no meio desses feriados todos, aqui com um grupo de trabalho de otorrino, que assim, eu fico brincando, fica meio competindo com a Reumato, quem vai ganhar assim, as 5 estrelas de os mais dedicados, os mais assim fazem mais eventos também, eventos de qualidade, mas isso é só uma brincadeira mesmo que eu faço com o Edio e com a Adriana, porque realmente eles são incríveis. Mas o Edio ainda teve um pioneirismo, né, de fazer a nossa primeira videoconferência da SOPERJ nesse momento de pandemia. Foi o grupo de trabalho de otorrino que deu lá o pontapé inicial para a gente começar a tocar o barco, né? E esse grupo só me dá alegria, né? Porque são temas assim muito importantes, muito pertinentes na nossa prática diária aí do pediatra geral. E os otorrinos realmente são assim uns parceiros incríveis que o pediatra sempre tem que ter próximo, né? E poder tirar dúvidas e poder encaminhar os pacientes da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai falar sobre criança sindrômica, que muitas vezes se torna assim, um desafio nessa conduta. Nós pegamos uma família assim, extremamente já com dificuldades mesmo, com questões assim e dúvidas e inseguranças. Então, o nosso encaminhamento correto e essa conduta plena, né, desse paciente, de uma maneira multidisciplinar, é muito importante para esse paciente e essa família ter uma boa evolução e uma segurança. Então, é com muita alegria que a gente está recebendo aqui vários profissionais aí. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês. Muitos, assim, a família, a semana, para algumas escolas, é uma semana assim da batata, que muita gente viaja, né, uma emenda os feriados aí, vocês estão aqui conosco nessa quarta-feira, dia de jogo do Flamengo também. Então, assim, são várias coisas acontecendo e vocês estão aqui com suas melhores aulas, né? Quero agradecer e vou passar para o Edio. E muito obrigada. E dizendo que essa videoconferência vai ficar gravada, vai amanhã mesmo, ou 24, 48 horas já vai estar no YouTube da SOPERJ, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e uma ótima aula para todos. Obrigado, Kátia. Para nós é um prazer muito grande, né? A gente está terminando nosso triênio aí, uma parceria que foi muito bacana. Fizemos boas amizades, ótimos contatos, foi bacana. Eu acho que a gente aprendeu demais no nosso grupo. A gente pôde dividir bastante coisa também que a gente trazia na bagagem e foi uma experiência muito legal. Toda vez que eu encontro com outras regionais, outros otorrinos de outros estados, eu sempre falo, pô, tenta fazer isso, é legal. Vamos fazer, né, vamos dividir o mesmo espaço aí com os pediatras, conversar e trocar experiência, é muito legal. E como você sabe, né, eu tive a honra de ter nesse grupo aí pessoas muito bacanas e muito competentes, dentre eles o Paulo Pires de Mello, a Mariana Pires de Mello, que fazem parte do grupo, que são as pessoas com maior experiência em viária pediátrica aqui da nossa cidade, que é um prazer enorme tê-los aqui conosco, e hoje já agradeço novamente por estarem hoje aqui com a gente. O Felipe Félix, né, que é jovem, mas já foi meu staff, foi professor, é professor do Fundão, agora é chefe do serviço. Muito obrigado, Felipe, dividir com a gente a sua experiência aí também, cara. Eu sei, o Felipe, inclusive, fez o doutorado dele em genética, em relação às doenças da orelha interna, e em relação à surdez com a genética. É muito bacana poder dividir com a gente um pouco disso também. A doutora Annelise Lopes também agradeço, em nome do nosso grupo. E eu sei que vai ser uma noite muito proveitosa, assim, como você falou, Kátia, as síndromes estão muito relacionadas ao nosso dia a dia, tanto do pediatra quanto do otorrinolaringologista. Então,
poder dar essa pincelada aí hoje e pegar informações chaves aí de cada um dos colegas que vão falar, é uma oportunidade única que fico feliz de estar vendo que muita gente que não está perdendo, muito, muito bacana. E agradeço novamente aí toda a parceria aí nesse triênio. E, Mariana, por favor, faça as honras aí. Mariana? A Mariana saiu, pessoal? A Mariana está congelada. Ela estava aqui. Não, ela tá com a imagem, mas está congelada. Ela tem que entrar. Deixa eu ver aqui. Que ela vai moderar. Ela está na sala sim, doutores. Está na sala? Será que Ela está Não, ela mandou mensagem aqui no celular. Ela teve um pane aqui em casa, ela está tentando entrar pelo celular. Então não caiu aqui ainda. Então eu vou pedir o doutor Paulo Pires de Mello para apresentar a doutora Annelise, que são colegas de trabalho. Paulinho. Paulo, acho que caiu também. Tudo bem, gente? Boa noite. Aí, voltou. Então, doutora Anne, nossa querida geneticista lá do Instituto Fernandes Figueira, tem a honra aí de iniciar os trabalhos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer a SOPERJ, agradecer a você, Paulo. Eu acho que eu vou ser a única não otorrino, né, a palestrar no dia de hoje, nessa noite. Então, é uma honra para mim poder dividir com vocês, né? E coube a mim hoje falar um pouquinho sobre dicas da criança sindrômica, dicas para o encaminhamento para um geneticista. Então, vamos lá. Aqui estão meus conflitos de interesse. Eu pediria só para que as fotos dos pacientes não fossem reproduzidas nem salvas, né? E eu começo mostrando como é que a genética era vista até pouco tempo atrás, né? Era sempre um rodapé de livro, um parágrafo bem pequenininho num tratado de medicina interna, mas acho que esse panorama ele está mudando e a genética está ganhando uma visibilidade, uma importância dentro da medicina muito grande, né? Como a gente não tinha até pouco tempo atrás. E isso se deve a alguns fatores que eu queria ressaltar aqui. Acho que o primeiro deles é uma transição epidemiológica que aconteceu a partir da década de 80, né? Então, até o iníciozinho dos anos 80, a gente tinha as malformações congênitas como uma causa muito pouco importante frente a outras causas de mortalidade infantil. Então, a gente tinha causas perinatais, doenças infecciosas, doenças respiratórias, distúrbios metabólicos e nutricionais influenciando bastante nessa taxa de mortalidade, e as malformações congênitas lá sendo responsáveis lá no finalzinho, né, contribuindo muito pouco para essa taxa. Acho que com a melhoria de saneamento básico, com o acesso maior da população à saúde, essas outras causas diminuíram, né, e atualmente a gente tem as malformações congênitas contribuindo aí como segunda causa da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Além dessa transição epidemiológica, eu queria destacar aqui dois outros acontecimentos e dois outros fatos que eu acho bastante relevantes quando a gente fala de doenças genéticas. Então, um deles foi a publicação da Portaria 199 de 2014, né, que determinou as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras. Então, isso contribuiu para trazer as doenças raras muito à tona, né, trazer mais para conhecimento do público. E uma outra questão foi o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o sequenciamento de nova geração, ele chegou trazendo, né, possibilitando que a gente fizesse exames genéticos num tempo mais curto, com um custo menor, e assim permitindo que a população tivesse acesso a esses exames genéticos. Então, entrando, né, nas doenças genéticas, elas são causadas por alterações em genes ou cromossomos, habitualmente estão presentes antes do nascimento,
As doenças genéticas, elas abrangem malformações congênitas, deficiência intelectual, distúrbios do desenvolvimento, doenças metabólicas, doenças hereditárias, e aqui o câncer hereditário está incluído, doenças degenerativas, entre outras. Em relação à incidência, né, o que a gente sabe é que cerca de 2 a 3% dos recém-nascidos vão apresentar algum tipo de malformação, e aí a gente está falando desde malformações menores, né, como um pitzinho pré-auricular, um dedinho extranumerário, até malformações muito mais graves e algumas incompatíveis até com a vida, como cardiopatias estruturais complexas, agenesia renal bilateral. Em relação a distúrbios do desenvolvimento, então aquela criança que aparentemente nasce bem, né, não é nada detectado ao nascimento, mas que vai acabar evoluindo com algum tipo de atraso, algum tipo de distúrbio de movimento, aí a gente tem também uma porcentagem em torno de 5%, e aqui a gente não inclui os quadros neurodegenerativos mais tardios, né? Uma outra questão é que assim, as doenças genéticas, elas são muito, e as doenças genéticas e raras, elas se sobrepõem muito, né? Isso porque cerca de 80% das doenças raras, elas são genéticas, mas eu acho que é importante falar que nem toda doença genética é rara, e aí eu posso citar o exemplo da síndrome de Down, que é uma doença genética e não é rara, assim como a gente tem doenças raras que não são genéticas. Então, por exemplo, algumas doenças reumatológicas, algumas doenças infecciosas, elas são raras, mas não têm origem genética. Tá? E o que significa, né, uma doença rara? Tá? Isso é uma determinação que varia de país para país, cada país usa uma determinada referência, e a gente aqui no Brasil usa a referência da OMS, que diz que doença rara é aquela que afeta até 65 indivíduos em cada 100 mil, e aí, fazendo as contas, isso dá aproximadamente um indivíduo a cada 1.500. Então, isso é doença rara para a gente aqui no Brasil. E como é que a gente faz o diagnóstico de uma doença genética? É claro que, como em qualquer outra especialidade, a gente começa com uma avaliação clínica, onde a gente faz um exame físico bem detalhado, e a partir, né, dessa primeira avaliação, a gente segue solicitando ou exames gerais ou algum exame mais específico, como a dosagem de algum metabólito presente na urina, a dosagem da atividade de alguma enzima que a gente desconfia que não esteja funcionando muito bem, até chegar nesses exames mais novos e mais complexos que utilizam essas tecnologias de sequenciamento de nova geração. E por que o diagnóstico em genética, né, costuma ser tão difícil e tão desafiador? Primeiro, porque muitos sinais e sintomas de doenças genéticas, eles também são comuns a outras doenças. A gente tem muitas doenças genéticas que são muito sistêmicas, então, normalmente, o paciente ele vai passar por vários especialistas, e acaba que os especialistas se focam muito na sua área e acabam que não avaliam o paciente por inteiro, e com isso o paciente muitas vezes perde muitos anos até ter o seu diagnóstico fechado. Esse trabalho, só a título de curiosidade, é um trabalho francês feito com pacientes com síndrome de Hunter, uma doença metabólica, que mostra para a gente o tempo desde que foi observado o primeiro sinal ou sintoma nesse paciente e quanto tempo ele levou até receber, até ter fechado o seu diagnóstico. Então, a gente consegue ver nessa coluna da esquerda, né, como é que alguns pacientes levam anos e anos e anos até conseguir ter um diagnóstico estabelecido, chegando ao ponto de ter um paciente que levou mais de 45 anos para ter seu diagnóstico fechado. E nessa coluna aqui, mais à direita, a gente consegue ver também um número de especialistas que às vezes são consultados antes que o paciente receba esse diagnóstico. Bom, e aí o que eu posso dar de pistas, né, indicar do que quando suspeitar de uma doença rara? Então, vamos lá, acho que a primeira delas é aquela criança que nasce com uma malformação congênita, então isso já levanta uma suspeita, né?
E aí tem o trabalho que mostrou, né, um número, a porcentagem de alterações cromossômicas em diferentes grupos. Então, a gente vê que em todas as gestações, as alterações cromossômicas elas acontecem em cerca de 9% dos casos. Quando a gente fala de perdas de primeiro trimestre, esse número sobe enormemente, então cerca de 60% dos abortos de primeiro trimestre eles vão ser causados por anomalias cromossômicas. Quando a gente fala dos nascidos vivos, essa porcentagem ela já é um pouquinho menor, né? São 0,6% dos bebês nascidos vivos vai apresentar algum tipo de malformação congênita. Quando a gente fala de PIG, esse número já sobe para 2,5%, e se a gente associar o PIG com alguma malformação, o número aumenta mais ainda, chegando a 18%. E isso a gente está considerando apenas o cariótipo tradicional, sem incluir o cariótipo em alta resolução, ou o Array CGH, que é uma outra técnica que permite que a gente veja deleções, né, ganhos ou perdas de material genético com uma resolução maior do que o cariótipo nos permite. Além disso, né, a gente tem que olhar o paciente e buscar ver se ele tem algum aspecto peculiar, alguma peculiaridade específica, como nesse caso, essa criança tem uma displasia cleidocraniana e a gente consegue facilmente fazer esse diagnóstico com o exame físico e depois confirmando com o raio-x, a gente consegue ver que o paciente não tem as clavículas. Outras síndromes também são bem fáceis, bem conhecidas. Então, a gente tem aqui uma garotinha com síndrome de Down, né, um paciente de achondroplasia, e aqui embaixo o pai e uma filha com síndrome de Treacher-Collins, né? Infelizmente, nem todas são assim, nem todas vão ter uma característica tão marcante, mas algumas são muito bem conhecidas e já muito bem estabelecidas. Uma outra coisa que vale a pena destacar, e talvez até acenda uma luzinha amarela, né, numa criança que vem para uma avaliação, filhos de pais consanguíneos. Tá? Então, consanguinidade é uma coisa que sempre chama muita atenção para nós da genética. É isso, porque a gente tem muitas doenças em genética que tem esse tipo de herança aqui, que é a herança autossômica recessiva. Né? O que isso significa? O pai e a mãe, eles são absolutamente normais, mas cada um deles carrega uma mutação. Quando as duas mutações se encontram numa criança, essa criança vai manifestar a doença. E por que a questão da consanguinidade? Porque a gente sabe que as famílias partilham material genético e partilham genes. Então, se a gente tem um gene mutado, né, um gene com uma informação defeituosa, é mais provável que ele circule com uma frequência muito maior dentro de uma mesma família. Então, num casamento consanguíneo, onde o pai e a mãe são portadores, esse casal vai ter sempre um risco de 25% de chance de ter uma criança afetada. Então, essa combinação de consanguinidade com a herança autossômica recessiva é uma coisa também que chama muito atenção. Eu vou passar rapidamente só para ilustrar, né, um caso clínico. Então, é uma menina sexo feminino, nascimento em novembro de 2002, história gestacional e perinatal sem nenhuma intercorrência. Aos 8 meses, ela apresentou uma internação por pneumonia, mas antes disso, desde bem novinha, ela apresentava infecções de vias aéreas, tanto superiores e inferiores de repetição, e foi solicitado para ela o teste do suor. Ela foi encaminhada para avaliação com o geneticista aos 14 meses, e a gente ainda tinha algumas informações adicionais. Ela tinha um perímetro cefálico que sempre foi nos limites superiores. A partir dos 4 meses, ela apresentava episódios de diarreia e dermatite de fraldas. Com 6 meses, foi notada uma hepatosplenomegalia. Com 9 meses, uma hérnia umbilical. Com cerca de 1 ano, ela tinha um aspecto facial mais grosseiro, né? A gente sempre compara com os outros membros da família. E era relatado também um discreto atraso dessa criança. Então, essa é ela na primeira avaliação, com 14 meses, e aqui a gente já nota algumas, como eu chamei de peculiaridades. Então, a gente consegue ver uma frontezinha mais proeminente, esse abdômen mais protuso,
a questão da facezinha um pouquinho infiltrada, um pouquinho mais grosseira do que os outros membros da família. E o que chama atenção aqui também é a questão da restrição articular. Então, uma criança que mantém os cotovelos, os joelhos, até os punhos um pouquinho meio semifletidos, a mão pequenininha, que também não estica completamente, a gente consegue ver uma hérnia umbilical. A foto não está maravilhosa, mas ela tem uma deformidade torácica também, tá? E aí, após essa primeira avaliação, claro, foi cancelado o teste do suor. Acho que era muita coisa para a gente pensar em fibrose cística. E aí, sim, foram solicitados exames específicos, que foi a dosagem de glicosaminoglicanos urinários, um composto que é excretado em algumas doenças em grande quantidade na urina, e a atividade da dosagem enzimática da alfa-hidroronidase, sendo fechado, então, o diagnóstico para essa criança de mucopolissacaridose do tipo 1. Tá? Aqui, também, para ilustrar, com um artigo, né, em pacientes com MPS do tipo 1, quais foram os sintomas que levaram o paciente a procurar um médico pela primeira vez. E aqui a gente consegue ver como é que as manifestações respiratórias e da parte otorrinolaringológica chamam muita atenção nessa síndrome. Então, a gente consegue ver infecções de ouvido, respiração barulhenta, com dificuldade de dormir, infecções respiratórias, secreção nasal, muito presentes nessa síndrome. E aí, o que faz a gente pensar numa doença genética? Quando a criança tem muita coisa junta, né? Então, ela tem um atraso de desenvolvimento, ela tem um atraso de fala, ela também é dismórfica, ela tem alguma malformação congênita, ela apresenta quadro progressivo e a doença parece ser multissistêmica. Então, isso tudo, quando a gente não consegue ver muita coisa, não consegue encaixar num diagnóstico desses mais comuns, vale a pena pensar numa doença genética. E um outro casinho clínico, uma menina também, encaminhada aos 6 anos, gravidez também sem intercorrências, peso de nascimento 3.600, um comprimento de 52 centímetros. A família relata um desenvolvimento motor ok, normal, ela andou com 1 ano e 3 meses, mas sempre ficou muito resfriada. Teve uma pneumonia aos 2 anos, foi submetida a uma hérnia rafia umbilical também aos 2 anos, e com 2 anos e pouquinho, quando ela entrou na escola, é que foi detectado um atraso. Ela tinha uma coordenação motora muito ruim e um déficit auditivo. Ela foi, então, encaminhada para um neuropediatra. A neuropediatra olhou, né, achou a face grosseira, achou que ela tinha macrocefalia, acabou suspeitando de MPS e acabou encaminhando a paciente para a avaliação com o geneticista. Essa é ela, na primeira avaliação de genética, então aqui a gente consegue ver uma facezinha também mais grosseira, tá? Lembrando de novo que a gente tem que comparar sempre com a família, uma hipertrofia gengival, a foto não está maravilhosa, mas ela tem deformidade de tórax, tinha um pectus carinatum, um geno valgo discreto, não tinha restrição articular nem hirsutismo e tinha um fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito, uma ponta de baço palpável à esquerda. Tá? Ela já veio com raio-x de esqueleto que mostrava sinais da desostose múltipla. Tá? É um conjunto de anomalias muito comuns, mas não patognomônica desse grupo de doenças de MPS, mas nela era uma forma um pouco mais leve. De novo, foram solicitados exames específicos, ela tinha um aumento de oligosacarídeos ricos em manose na urina e foi solicitada a dosagem da atividade enzimática da alfa-manosidase, e aí a gente fechou o diagnóstico para essa menina de alfa-manosidose. Tá? Aqui é um trabalho que compilou 111 casos de pacientes com alfa-manosidose que foram publicados na literatura, mostrando a frequência dos sintomas nesses pacientes. Então, a gente vê aqui de novo, né, como é que é frequente, são frequentes as infecções do trato respiratório. E uma outra coisa que chama muita atenção nessa síndrome é o déficit auditivo. Então, essas crianças com alfa-manosidose, desde muito cedo, vão apresentar um déficit auditivo muito, muito, muito importante. Esse daqui é um artigo também só para mostrar como é que é prevalente, como é que é importante esse déficit auditivo, né? Foram 7 casos relatados na literatura de um fenótipo leve
e os diagnósticos foram feitos com as crianças entre 7 e 23 anos, e todas elas já apresentavam déficit auditivo antes do diagnóstico e se manifestaram já nos primeiros anos de vida. Então, é um sintoma muito frequente na alfa-manosidose a questão do déficit auditivo. Tá? E aí, de novo, né, quando é que a gente suspeita de uma doença genética? Infecção de via aérea de repetição, perda auditiva, hérnia, macrocefalia, o aspecto facial grosseiro, déficit cognitivo, com a hepatosplenomegalia, é coisa demais para uma criança só. E qual é a importância da gente fechar um diagnóstico genético, né? Acho que, em primeiro lugar, é conhecer o prognóstico e fornecer informações sobre a história natural da doença para a família, indicar tratamentos, tá? Lembrando que hoje a gente já tem tratamento específico para algumas doenças, então, assim, eu acho que quando a doença tem tratamento específico, a gente não pode perder esse tipo de diagnóstico. A gente conseguir minimizar complicações associadas, né, através de ações antecipatórias, tentar melhorar essa qualidade de vida e, às vezes, até prolongar a expectativa de vida desse paciente, modular as expectativas da família, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não querem saber o quanto é que de ganho esses pacientes vão ter, quanto é que eles vão aprender, quanto é que eles vão se desenvolver, né? É sempre um diagnóstico muito cercado de expectativas. E lógico que o diagnóstico genético ele é imprescindível para o aconselhamento genético dos pais e para a orientação de risco para o restante da família. Eu acho que, assim, eu vou passar bem rápido, mas eu acho que eu não podia deixar de falar, quando a gente fala em genética, em exames genéticos, né, ressaltar que a genética e a ética, elas andam muito juntas, e a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente for solicitar um exame genético, porque a informação genética, ela é pessoal, ela é poderosa, ela é potencialmente preditiva, ela é pedigree sensitiva, ou seja, específica daquela família, ela é permanente e ela pode ser prejudicial. Tá? Então, o que eu queria deixar de dica para vocês é isso, né? É lembrar que a maioria das doenças genéticas, elas vão apresentar sinais e sintomas semelhantes a outras doenças que são mais comuns. Lembrar de sempre avaliar o paciente como um todo, né? Independente de você ser um especialista, você dá uma olhada geral nessa criança e suspeitar as combinações de vários problemas numa mesma criança. E eu termino aqui só lembrando, né, termino com Sherlock Holmes, lembrando que, assim, as pistas, elas vão estar lá. A gente tem que aprender a olhar, a procurar, para conseguir fazer um diagnóstico bem feito e de preferência rápido. Muito obrigada. Gente, boa noite. Primeiro, queria pedir desculpas, porque eu tive uma pane aqui. Agradecer a doutora Anne, nossa parceira maravilhosa lá do Fernandes Figueira, que a gente tem o prazer de trabalhar e nos auxilia a desvendar, né, o que é essa criança, né, tão cheia de desafios para a gente, né? Nós especialistas, os não especialistas, e te agradecer muito, tá? A gente vai deixar as perguntas para o final das apresentações, para a gente dar sequência aqui. Então, o próximo palestrante vai ser o Dr. Paulo Pires de Mello. O Dr. Paulo é o chefe do Serviço de Endoscopia Respiratória Pediátrica lá do Fernandes Figueira e médico do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital de Bom Sucesso, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, dividir tantas coisas. E ele vai falar agora sobre a via aérea da criança sindrômica. Aqui, Fernando. Boa noite, todos me escutam? Sim, doutor, a apresentação está ok. Tá certo. Bem, queria agradecer a Soperj, né, a presença da doutora Kátia aí. Essa parceria nossa é uma parceria muito interessante, de fato. A gente está muito feliz de ter participado desse período todo. Então, feliz de estar na mesa. De falar depois da Anne é sempre muito difícil,
mas felizmente eu estou falando antes do Felipe Félix, está razoável. Então, como a Mariana falou, eu vou mostrar um pouco da experiência nossa, tanto do Fernandes Figueira, quanto do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital de Bom Sucesso, e também não poderia deixar de falar dos 2 anos lá nosso do Complexo Hospitalar de Niterói, do Serviço de Viária Pediátrica, que a gente tem alguns casinhos, sem conflitos de interesse também. Então, nossa aula é sobre a via aérea da criança sindrômica, né? A gente precisa entender que as doenças genéticas, elas têm uma influência significativa, tanto no desenvolvimento quanto no funcionamento das vias aéreas, né? E a formação das estruturas, desde o nariz, passando por faringe, laringe, traqueia, brônquio, por que não pelo esôfago? O esôfago, ele está intimamente associado a essas malformações aerodigestivas, é uma ação altamente coordenada, né? Existe um número grande de desordens, tanto de genes quanto de cromossomos, que tem uma associação íntima com as anomalias congênitas das vias aéreas. E assim como outras anomalias congênitas, né, as anomalias congênitas das vias aéreas, elas podem sofrer pela exposição do meio ambiente, deformação por força externa ou anormalidade genética propriamente dita. Então, a minha aula, pessoal, é uma aula que eu vou tentar, dentro do possível, trazer alguns conceitos, mas trazer muitos exemplos clínicos e endoscópicos. Então, a gente tem aqui uma criança, falar de via aérea da criança sindrômica sem mostrar um caso inicial de síndrome de Down é impossível, né? Uma criança com síndrome de Down, com uma atresia de esôfago previamente corrigida por um cirurgião pediátrico, uma fístula traqueosofágica, essa criança tinha um estridor expiratório importante, e na laringotraqueobroncoscopia a gente se deparou com isso, né? Uma projeção importante da parede posterior da traqueia em direção à parede anterior, configurando o que a gente chama de traqueomalácia grave. Distalmente, a gente vai ver o coto dessa fístula traqueosofágica ligada. Então, aqui já fica a minha primeira mensagem. É muito comum se falar de síndrome de Down, de macroglossia, de hipotonia, mas o paciente com síndrome de Down, ele é muito mais do que isso do ponto de vista de via aérea. A gente vai mostrar outros casos, tá? Alguns conceitos importantes, falar de conceito genético aí depois do que a Anne falou, mas é importante que a gente entenda o que é uma síndrome. Síndrome nada mais é que um padrão recorrente de malformação de uma etiologia única e uma etiologia conhecida, como a síndrome de Down, que a gente mostrou agora há pouco. Diferente da associação. A associação, ela se refere a uma coleção de anomalias que ocorrem mais do que o esperado por chance, mas você não tem um diagnóstico etiológico confirmado. Aqui à esquerda a gente vê essa criança com uma associação Vacter-L, que é uma associação rara, mas a gente vê no Figueira, com uma alteração no membro superior importante, uma criança que tinha, eu vou mostrar mais adiante, atresia de esôfago, fístula traqueosofágica e um cleft laringotraqueal. A sequência, a mais conhecida é a sequência Pierre-Robin. A definição de sequência é uma anomalia que origina outras. Então, por exemplo, na sequência Pierre-Robin você tem uma micrognatia que cursa com glossoptose e fenda palatina. Como a criança, você vê a criança de perfil aqui, com queixo muito hipoplásico, né, e traqueostomizada. É uma síndrome que tem interesse muito significativo nas vias aéreas, nas doenças das vias aéreas e no manejo. Das anomalias das vias aéreas com etiologia genética definida, a gente pode dizer que existe uma natureza diversa de alterações. Quer dizer, você pode ter, por exemplo, como um cromossomo inteiro, como um par de bases de gene, como, por exemplo, o receptor de fator de crescimento fibroblástico na síndrome de Pfeiffer, por exemplo, que é essa criança aqui, que tem nitidamente uma hipoplasia do terço médio da face, é traqueostomizada e pode eventualmente ter um sleeve de traqueia, que essa traqueia que é mal formada, ela se transforma num tubo rígido. Então, tem um trabalho grande lá no Figueira, com o pessoal da neurocirurgia. A gente vê muito paciente com essa síndrome FGFR. Lembrar que parte da investigação das anomalias congênitas, aproximadamente 50%, do ponto de vista etiológico, falha. Tá? Então,
isso pode ser atribuído às limitações das próprias técnicas. A gente, lógico, como a própria Anne mostrou, cada vez se busca mais a melhora, né, no padrão, tentar se descobrir etiologicamente as doenças genéticas, mas também existe, eventualmente, uma incapacidade da gente entender a genética humana como um todo e os fatores externos, né, agentes infecciosos, drogas, exposição, doença materna, diabetes, hipertensão, lembrar das malformações craniofaciais associadas a algumas drogas como ácido retinóico, difenildantoína. Então, tudo isso é importante. As pesquisas recentes elas têm mostrado que tanto o DNA como a própria cromatina podem sofrer mudanças químicas e isso ocasiona doença congênita da via aérea. São as mudanças que a gente chama de mudanças epigenéticas. Lembrar que essas alterações epigenéticas elas podem passar de geração em geração e podem estar associadas à obesidade e à desnutrição, por exemplo. Aqui 2 exemplos. À esquerda a gente vê um membro superior mal formado, uma mãozinha mal formada, numa criança com Prader-Willi, que além dessa malformação de membro, tinha uma estenose congênita da laringe, e ela foi submetida a uma ressecção criptotraqueal parcial recentemente no Complexo Hospitalar de Niterói por uma cricoide mal formada. E à direita a gente tem a síndrome de Beckwith-Wiedemann, né, uma alteração do cromossomo 11p15, uma criança com macroglossia, organomegalia, com todos os comemorativos clínicos que essa síndrome pode cursar. Eu botei essa observação aqui, atenção para a fístula traqueosofágica, e vou mostrar uma fístula traqueosofágica aqui endoscopicamente. Essa é uma laringotraqueobroncoscopia sob anestesia geral, uma criança, e vocês vão ver um exame interessante, uma traqueoscopia, e distalmente a gente vê, entre o bronco esquerdo e o bronco direito, uma fístula traqueosofágica. Por que eu estou mostrando isso? Porque, embora a gente saiba que as fístulas traqueosofágicas, as fendas laringotraqueais, estão intimamente associadas a possíveis anomalias congênitas, Down, Charge, associação Vacter, existem crianças que não têm diagnóstico. Então, mais uma vez, a gente precisa pensar em se investir do ponto de vista de estudo cada vez mais para se fazer diagnóstico etiológico disso. Aí, falando um pouquinho sobre a propedêutica, obviamente essa é a propedêutica das anomalias congênitas de vias aéreas, né? A avaliação ela é guiada pelo tipo e pela localização da malformação. A gente está há anos-luz do pessoal da genética para entender essa criança, mas a gente aprende muito com eles, com a Anne, com a Daphne, com o Dr. Juan, sobre a malformação propriamente dita, né? Valorizar a idade dos pais, lembrar que a mãe, a idade materna avançada, existe associação com as doenças cromossômicas, como síndrome de Down, por exemplo, e a doença paterna avançada, alteração de genes, como, por exemplo, na condroplasia. Valorizar exame pré-natal é sempre importante, perguntar a essa família se essa mãe fez ultrassom, eco, ressonância, e também ainda na história da mãe, sempre valorizar as doenças que a mãe eventualmente teve e lembrar também dos teratógenos, né? E a Anne já mostrou a história de 3 gerações, de mais de 2 abortamentos. Isso nos chama a atenção de possíveis doenças cromossômicas. Esse casinho à esquerda aqui, a gente vê uma ressonância fetal de uma criança, que é essa criança aqui, que tem uma massa gigantesca dentro da boca, que é um teratoma. Então, por exemplo, uma criança que engole pouco no desenvolvimento embrionário, é uma criança que tem uma tendência à polidramenia, como a gente vê aqui. E essa é uma criança do Figueira, com uma outra doença que cursa muito com polidramenia, que é a atrisia de esôfago. Isso aqui é um trânsito de esôfago, que mostra essa criança com uma atrisia de esôfago. E essa tinha uma fístula traqueosofágica distal como de hábito. O foco do exame físico nosso da criança com via aérea sindrômica, ele é o foco sempre na avaliação otorrinolaringológica e crâniofacial. Medir sempre altura, peso, perímetro cefálico, sempre pensando se essa criança eventualmente foi prematura ou não, e tendo os parâmetros que a gente precisa
de altura, peso e perímetro cefálico. Procura de crânio-sinostose, avaliar a distância entre os olhos, avaliar as fissuras palpebrais, o exame da orelha, como essa criança aqui, com uma síndrome Charge, traqueostomizada, uma malformação de orelha, acredito que o Felipe vai falar sobre isso. O exame, a patência das fossas nasais, lembrar das atresias de Coana na Charge, a gente vai mostrar adiante. E aqui a gente vê uma criança com fenda palatina e lábio leporino, também traqueostomizada, e no exame da cavidade oral, lembrar na macroglossia. Essa criança aqui, com a macroglossia, ela não é uma criança sindrômica, tá? A macroglossia dela é secundária a um linfangioma, mas nunca se esquecer que as macroglossias podem vir... podem vir associadas a algumas síndromes. O exame da mandíbula ele é fundamental, principalmente nas crianças micro e retroignatas. Tá? O exame do pescoço, lembrar das síndromes, das situações que cursam com instabilidade da coluna cervical, como os acondroplásicos, a própria mucopolissacaridose, é um paciente de via aérea invariavelmente difícil expor a laringe, difícil entubar e perigoso hiperestender o pescoço dessas crianças. Aí o exame do abdômen, procurar defeitos da parede, as organomegalias, as visceromegalias, e exame geniturinário, patência do ânus e extremidades, faz parte do exame genético disformológico, né? Essa é uma criança minha de consultório, uma tomografia. Percebam a hipoplasia da mandíbula. Essa criança eu fui chamado para ver numa maternidade aqui no Rio de Janeiro. Uma criança que, na verdade, ela é portadora de uma aglossia. Ela nasceu sem língua, uma mandíbula muito hipoplásica, e eu realmente tomei uma surra para entubar essa criança. Foi muito difícil, ela está gastrostomizada hoje, e, felizmente, ela não está traqueostomizada. Então, tudo isso faz parte do exame físico. Nos próximos, eu vou pedir licença para vocês, a gente vai agora mostrar alguns casos. Essa aula é uma aula que, até certo ponto, ela é um pouquinho cansativa para quem assiste, mas eu tentei torná-la o mais objetiva possível, trazendo os nossos casos do dia a dia. Essa frase eu achei super interessante, é uma frase de uma médica que escreve um capítulo nesse livro das doenças da via aérea neonatal, onde ela diz que para cada anomalia da via aérea discutida, há uma lista substancial de síndromes que podem estar associadas. Então, para que eu uso essa frase? Basicamente para dizer, eu não vou mostrar as síndromes aqui, eu vou mostrar as anormalidades das vias aéreas e vou citar algumas síndromes que seria impossível falar sobre todas as síndromes. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar alguns casinhos. Primeiro dado aqui são as crianças que nascem com hipoplasia / aplasia zigomática. Os ossos zigomáticos, eles são importantes porque eles formam a órbita, né, parte do assoalho da órbita e o terço médio da face, né? Lembrar que o que tem perto dos ossos zigomáticos? A maxila, os ossos próprios do nariz, a mandíbula, a orelha média e a origem embriológica primeiro o arco branquial. Então, para que a gente diz isso? O comprometimento isolado de uma criança que nasce com hipoplasia, aplasia zigomática, ele é raro. Então, invariavelmente, você tem uma criança que tem um quadro respiratório dramático, respira mal, engole mal. Muitas dessas crianças são traqueostomizadas, muitas são de difícil intubação. E o expoente da aplasia zigomática é a síndrome de Treacher-Collins, como a gente mostra aqui. Né? Essa criança com hipoplasia zigomática tem uma fenda palpebral inclinada para baixo, ausência total ou parcial de cílio, pode ter microrretroagnatia, fenda palatina associada. E as que não são traqueostomizadas têm quase sempre algum grau de apneia obstrutiva do sono. Outras síndromes cursam com aplasia zigomática, como Miller, Nager e Hallermann-Streiff. Aqui é o rostinho da neném com Treacher-Collins. O segundo grupo que a gente queria mostrar são as crianças com hipoplasia do terço médio da face.
como é que se compõe o terço médio da face? O terço médio da face ele é composto pelas maxilas, pelos ossos nasais e as porções inferiores das órbitas. Então, o mecanismo de desenvolvimento dos ossos do terço médio da face, ele é múltiplo, né? Você tem participação de arco branquial, você tem participação de tecido neural e você tem participação dos ossos da base do crânio. O quadro clínico dessas crianças também é exuberante. Aqui a gente vê uma criança com Cruzon, no colo da mãe também Cruzon, né? São as síndromes que cursam com crâniosinostose e hipoplasia da face média. São as síndromes do receptor de fator de crescimento fibroblástico, Apert, Cruzon e Pfeiffer. Aqui, só para a gente diferenciar, esse slide foi cedido pela doutora Tatiana Protizenko, que é da neurocirurgia lá do Figueira, onde ela resumiu aqui para mim diferenças básicas de Cruzon. É a criança de cima que tem hipoplasia do terço médio da face, inteligência normal e as mãozinhas são normais. Diferente da criança com Apert, né, que é aquela criança que vai ter hipoplasia do terço médio da face, né, mas com inteligência alterada e sindactilia das mãos e dos pés, e a síndrome de Pfeiffer, que é esse crânio em trevo aqui, com alteração também dos polegares. O sleeve da traqueia é um fenômeno que você tem que procurar nas crianças FGFR, não tem jeito. Se você puder broncoscopar todas elas, é importante, porque são crianças que fazem broncoespasmo, acumulam secreção, fazem pneumonia de repetição. Essa traqueia rotineiramente cresce pouco. No nosso terceiro exemplo, a gente tem microagnatia e agnatia. A agnatia, quer dizer, a ausência completa da mandíbula é rara, tá? A microagnatia e a agnatia ela pode vir também com microstomia. Exemplo dessa criança aqui. Essa criança também foi um grande desafio lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. Uma criança com síndrome de Down, uma hipoplasia significativa da mandíbula, uma boca muito pequena, e me pediram para checar o tubo da criança, porque a criança já teria sido entubada. Quando eu fui ver, a criança, na verdade, não estava entubada, o tubo estava no esôfago. Eu tentei entubar pela boca, o laringoscópio não entrava. Tentei pelo nariz, essa criança também tinha uma perfuração com o anal bilateral, e a gente teve que fazer a traqueostomia de urgência. Quando a gente pensa em microagnatia, a gente tem que pensar na sequência PR-Robin, como eu vou mostrar o aspecto endoscópico aqui numa sequência PR-Robin. Percebam? Uma glossoptose razoável, a epiglote reto projetada, essa cricoide anterior um pouquinho espessada. Isso tudo é gerado pela microagnatia, e a gente aqui vê a fenda palatina dessa criança. Então, quando se pensa em microagnatia, tem que se pensar na sequência PR-Robin, que pode vir associada a síndrome ou não. Atresia barra estenose de Coana, lembrar, 50% da atresia coanal vem associada à síndrome. E a síndrome que interessa a gente, a mais comum e a que mais interessa o otorrino de forma geral, é a síndrome Charge. Tá? Coloboma, composição da síndrome Charge. Coloboma, doenças cardíacas, atresia de Coana, retardo de crescimento, defeitos gastrointestinais e anomalias da orelha. É muito comum as pessoas colocarem para a gente o paciente Charge como um paciente que tem problema nasal. Não é só isso. Lembrar das particularidades da laringe de uma síndrome Charge. As pregas vocais são hipoplásicas, proporcionalmente as aritenoides são mais largas. Essa laringe, ela é uma laringe mais hipotônica, deglutem com dificuldade, fazem retenção de saliva e podem ter paralisia de par craniano associado. Então, não é incomum você ver um paciente Charge traqueostomizado e gastrostomizado. A estenose da abertura piriforme, ela vem sempre junto da atresia coanal, porque o quadro clínico ele é muito semelhante. E o diagnóstico diferencial, às vezes, é difícil. Então, lembrar que a abertura piriforme é a região mais estreita da fossa nasal, e em algumas situações, principalmente quando você tem a parede maxilar, parede medial do maxilar, se insinuando para a fossa nasal, essa região vai ser mais estenótica ainda. Quando se vê paciente com estenose da abertura piriforme, essa é uma malformação rara, a gente tem que pensar na holoprosencefalia.
São defeitos da linha média, ausência de frênulo, e panhipopituitarismo. Lembrar que esse paciente, dente central único, como a gente mostra aqui nessa criança, então, dente incisivo central único, perdão. Então, lembrar da investigação adequada dessas crianças. A macroglossia, como eu mostrei no início, lembrar dos linfangiomas, que são a principal causa de macroglossia, mas não dá para a gente falar de macroglossia sem citar essa síndrome que a Anne mostrou lá, que o serviço de genética tão bem cuida dessas crianças, lá da instituição do Figueira. É uma macroglossia significativa. O paciente MPS eu costumo dizer que ele é um desafio para o otorrino, é um desafio para o endoscopista, porque ele tem nariz estreito, ele não hiperestende a cabeça, ele tem macroglossia, ele tem infiltração da laringe da traqueia, ele tem deformidade da traqueia. É um paciente difícil intubação sempre, tá? A macroglossia relativa na síndrome de Down e a Beckwith-Wiedemann, que eu já mostrei. Mostrar a simetria, as crianças que têm a simetria da face, né? Lembrar que a simetria da face, ela pode se originar no acometimento dos arcos branquiais. Isso pode estar associado a evento genético ou ao insulto vascular da artéria estapediana. E quando se pensa em assimetria da face, a síndrome expoente, na verdade, é uma associação, é a associação óculo-aurículo-vertebral, tem muito interesse para o otorrino que faz otologia, né? Então, percebam que são pacientes com hipoplasia da mandíbula, microtia, perda auditiva associada, e é um paciente, eu tive poucos doentes com associação óculo-aurículo-vertebral, e os que eu tive eu não esqueci, porque são doentes também de intubação difícil, tá? A mandíbula não desenvolve, a boca abre pouco e a laringe é reto projetada. Já vou mostrar os casinhos finais, me permitam uns minutinhos finais. Estenose e atresia da laringe. Lembrar que a atresia da laringe ela é rara, felizmente ela é rara, porque quase sempre ela é letal. Hoje, com o diagnóstico intraútero de ressonância fetal, a atresia laringe ela se enquadra na síndrome Charles, né, que são as Congenital High Airway Obstruction Syndrome, com outras malformações, web laríngeo, cisto subglótico. E se você tem a oportunidade de fazer o diagnóstico intraútero dessas malformações, idealmente você deve propor o procedimento EXIT, que a criança nasce presa ao cordão umbilical e você trabalha na via aérea antes desse cordão umbilical ser seccionado. A síndrome de Fraser, ela é o padrão das atresias laríngeas, mas aqui a gente, por exemplo, à esquerda tem uma membrana laríngea. Na membrana laríngea você tem que pensar na doença, na síndrome de... Me fugiu o nome aqui, eu vou lembrar já. E à direita aqui, pessoal, é uma criança com uma associação Vacter, com uma estenose subglótica congênita. Esse está em preparo para operar, para fazer uma ressecção criptotraqueal parcial. Esse paciente, além de estenose subglótica congênita, ele também tinha uma fístula traqueosofágica, uma atresia de esôfago já corrigida. As fendas laringotraqueais, lembrar que o esôfago e a traqueia, eles se separam a partir da 4ª semana de vida intrauterina. Essa separação ela começa de caudal para cranial. Existe uma classificação, que está mostrada aqui à esquerda, não vou falar sobre ela, mas é importante a gente citar que o CLEFT 1, ele não está associado à síndrome grande parte das vezes, mas o CLEFT de 2 a 5, ele pode vir com anomalias associadas, fístula traqueosofágica, atresia de esôfago, estenose traqueal, né, o anel traqueal completo. E, acima de tudo, com síndrome associada. Eu vi poucos CLEFTs na minha vida, essa é uma anomalia rara, mas os CLEFTs que eu vi 2 em síndrome de Down, eu vi 1 em Charge, eu vi 1 em associação Vacter e vi mais 2 ou 3 em crianças normais. Aqui é o exemplo endoscópico da criança com CLEFT, uma laringotraqueobroncoscopia, na verdade, uma laringotraqueoscopia. E quando a gente entrava na traqueia, havia essa fenda
você mergulhava diretamente no esôfago. A fístula traqueosofágica, comumente ela é isolada, mas ela pode vir associada a algumas síndromes. E a associação, por exemplo, a associação Vacterelli. A associação Vacterelli é defeitos vertebrais, atresia anal, defeitos cardíacos, fístula traqueosofágica, atresia de esôfago, anomalias renais e defeitos em membros. Então, aqui é uma broncoscopia de uma criança com uma atresia de esôfago e fístula traqueosofágica. A gente vê a fístula traqueosofágica distalmente, numa associação Vacter. E acho que, para finalizar, tem dois exemplos mais. Estenose de traqueia. Olha a síndrome de Down aparecendo de novo. A estenose de traqueia é sinônimo, na grande maioria das crianças, de anel traqueal completo. A criança que nasce com a porção cartilaginosa da traqueia na frente e atrás. Ela é rara, ela pode vir associada com outras malformações, né, e pode vir associada a algumas síndromes. Essa criança, por exemplo, é uma criança síndrome de Down. Aqui a broncoscopia dela, as pregas vocais. E em um pedaço grande da traqueia, essa criança tinha... Aqui já aparece o anel traqueal completo. Distalmente, essa traqueia é normal, mas do terço médio para cima, ela tem quase 5, 6 anéis traqueais completos. É um quadro grave e de difícil solução. E, para finalizar, lembrar que existem outras síndromes, peço desculpa porque eu me estendi um pouquinho, outras síndromes que têm associação tem implicação no manejo das vias aéreas, né? Lembrar das doenças neuromusculares e as malformações do sistema nervoso central, lembrar que essa criança tem sempre uma dificuldade de manter a patência da via aérea, broncoaspiram, são crianças, muitas das vezes, traqueostomizadas e gastrostomizadas. Os teratomas, né, as massas cervicais congênitas, que podem estar associadas à síndrome de Noonan e Turner, e os hemangiomas com a síndrome Face. Aqui são dois exemplos de teratomas, um operado lá no Fernandes Figueira, essa tumoração orofaríngea gigantesca, a gente operou no Figueira, a criança está muito bem, e essa outra criança que a gente operou em Niterói, com auxílio da doutora Luzia, um teratoma também, um epignatus, uma criança traqueostomizada de urgência. Ambas foram triadas para doença, para anomalia congênita, para síndrome, mas foram negativas. Obrigado aí, desculpa o passar do tempo, mas era muita coisa para mostrar. Obrigada, Paulo. Você ilustrou muito bem o sufoco que a gente passa, né, tentando adquirir mais conhecimento para lidar com esses desafios da via aérea, que são bem complicados. Vamos dar seguimento. Vou chamar agora o Dr. Felipe Félix. O Felipe é o chefe do Serviço de Otorrinolaringologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele também fez mestrado e doutorado. E o Felipe vai falar da avaliação auditiva na criança sindrômica. Boa noite, Mariana. Boa noite, Paulinha. Estou vendo isso na tela. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutora Kátia, Edio. Parabéns por essa iniciativa dessa integração de especialidades. Isso engrandece tanto a gente, isso faz a gente crescer tanto como profissional, e é bem legal isso. Aqui misturar otorrino, genética e pediatria, acho que tem tudo a ver, a gente anda muito junto, tem vários casos para serem discutidos juntos, e, poxa, isso sempre engrandece a gente. Tem uma pessoa como a doutora Anne também nessa mesa, poxa, torna a mesa ainda mais especial. Com certeza, acho que a gente tem bastante coisa para discutir nesse assunto. Então, depois de Paulinho mostrar 500 casos aí hiper interessantes e fascinantes que a gente fica aqui olhando de boca aberta, eu vou tentar mostrar um pouquinho sobre como é a avaliação auditiva das crianças com algum tipo de síndrome. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, doutor, pode continuar. Ótimo, obrigado. Eu não estou vendo vocês mais, mas vocês vão me avisando se tiver algum problema.
Bom, começando falando da surdez em si. A surdez é o déficit sensorial mais comum que a gente apresenta, que o ser humano apresenta. A gente tem 1 a 3 casos em 1000 nascidos possuem algum grau de perda auditiva. E agora um dado bem recente aqui da Organização Mundial de Saúde desse ano. Eles fizeram um relatório mundial da audição. E tinha vários dados interessantes nesse relatório, mas tem um dado que é bem significativo. A gente hoje tem 1,5 bilhões de pessoas com algum grau de perda auditiva no mundo hoje. Vocês veem como a perda auditiva é realmente o distúrbio sensorial mais comum que a gente apresenta. E na infância ainda há algo mais preocupante, porque a gente sabe que na infância é aquele momento que a criança precisa escutar, precisa ter percepção 360 graus do que acontece ao seu redor, para conseguir desenvolver fala, desenvolver inteligência, desenvolver diversas habilidades que ele vai conseguir através da percepção auditiva do que está acontecendo ao redor. As causas variam, mas como a doutora Anne já adiantou, hoje se estima que nos Estados Unidos, por exemplo, que 50% são de origem genética. Isso acontece por diversos fatores, que a doutora Anne já adiantou, foi muito bom. Uma queda nas causas infecciosas de perda auditiva infantil. A gente teve vacinas que melhoraram muito isso, especificamente com a perda auditiva, a vacina da rubéola, e hoje a gente vê quanto mudou isso. A gente ainda pega pessoas com rubéola congênita que têm 40, 50 anos, mas não pega mais criança hoje com surdez por rubéola congênita. Então isso mudou realmente a nossa taxa de perda auditiva na infância, principalmente essas causas infecciosas. E, proporcionalmente, a gente teve maior aumento no diagnóstico de causas genéticas. Até então, naquele grupo grande de perda auditiva idiopática que a gente tinha, hoje a gente consegue pegar dentro daquele grupo idiopático algumas causas genéticas. Uma mutação do T5 de Alger, é uma síndrome específica. Então, assim, a gente consegue pegar naquele grupo idiopático e dar nome àquela causa da perda auditiva da criança. Então, como já foi adiantado, a classificação da surdez genética a gente vai dividir em dois tipos. As sindrômicas, que são as que a gente vai falar hoje, que é sempre associado a uma má formação de orelha externa, ou média, e tem alguma outra normalidade em outro sistema concomitante. E as não sindrômicas, em que a única manifestação é a perda auditiva. Dos grupos de surdez genética, a gente vê que a sindrômica corresponde a 30% desse grupo. Ou seja, é um grupo razoavelmente considerável de perdas auditivas dentro desse grupo. Bom, a gente tem mais de 400 síndromes já descritas que cursam com perda auditiva entre seus sintomas. Então, são muitas. E várias síndromes a gente muitas vezes não acha qual a causa. A gente encaminha para o geneticista e fala, olha, tem essa normalidade cardíaca, tem a perda auditiva, estou vendo aqui uma alteração em membros, tenta dar um nome para essa síndrome aqui dessa criança. Não estou conseguindo chegar a uma conclusão. Então, ou seja, algumas vão ter nomes, outras a gente ainda vai ralar para conseguir descobrir qual nome tem a síndrome. O diagnóstico de perda auditiva, lógico que da criança sindrômica não vai ser tão diferente da criança não sindrômica, mas vai envolver algumas peculiaridades. Então, a gente começa desde o exame físico, com diapasão, a uma audiometria, numa criança maior de 3, 4 anos de idade, a gente consegue fazer uma audiometria já em cabine. Antes disso, a gente vai fazer os testes objetivos, que não depende da avaliação da resposta da criança, como a alta-emissão acústica, na maternidade ainda, o teste da orelhinha, o BERA, eletrocócleo, estado estável, testes genéticos, exames de imagem, tudo isso para fechar um diagnóstico de surdez. Então, isso tudo é uma soma de fatores que, no final, a gente vai tentar decifrar a perda auditiva dessa criança. Especificamente, o grupo nas crianças com perda auditiva congênita, a gente tem um grupo que a gente tem que ter uma atenção especial. Na triagem auditiva neonatal, que já é algo padronizado, a gente tem um grupo que a gente tem que olhar com um olhar mais atento. E esse grupo é justamente esses daqui da tela, que são os indicadores de risco. Dentro desse, especificamente voltado para essa apresentação de hoje, tem dois grupos interessantes aqui para a gente. O primeiro aqui, a paciente com história familiar de perda auditiva congênita, falando da surdez genética, muitas vezes não sindrômica, e esse grupo aqui, o terceiro, anomalias craniofaciais, incluindo pavilhão da orelha, canal auditivo, pregas pré-auriculares e anomalias de osso temporal. Esse grupo a gente tem que ter maior cuidado e vai correr na avaliação de triagem auditiva neonatal um corredor diferente. A gente vai cair nesse grupo aqui, um RN com indicador de risco para perda auditiva. Então, em vez de ele fazer o teste da orelhinha com alta emissão acústica, ele vai fazer com BERA automático. Ele vai fazer já nessa etapa um diagnóstico mais elaborado, uma identificação mais elaborada da sua possível perda auditiva. Se vier negativo, a gente retesta em 15 dias,
E aí, se vier negativo de novo, a gente já vai encaminhar para uma avaliação diagnóstica do quadro, com o otorrino e audiologista, que vão tentar decifrar qual o real diagnóstico audiológico dele com o BERA, já com mais detalhes, não o BERA automático. E, por fim, tentar intervir e reabilitar essa criança antes de 6 meses de idade. Esses que são os marcos principais que a gente tenta se guiar hoje. Bom, a gente sempre, nessas crianças com uma formação de pavilhão, a gente vai tentar investigar a via óssea. Essa alteração na via óssea pode ou não estar evidente. A gente olhar, achar que não tem nada demais e quando vai fazer o teste tem uma alteração sim. Então a gente precisa investigar a via óssea. E o que é isso, para quem não é otorrino? É levar o som diretamente para a orelha interna, sem passar na orelha externa e na orelha média. Porque uma criança com malformação, a gente não vai conseguir saber se a orelha interna está funcionando adequadamente só com teste pela via aérea, por um fone de ouvido, ou com uma oliva, como está aqui na imagem. Só pela vibração óssea é que a gente vai ter certeza se a orelha interna está realmente funcionando. Bom, ele mostrou alguns casos, eu vou mostrar algumas situações sindrômicas que vão cursar com perda auditiva. Dentre elas, a gente já começa com uma das síndromes que é mais comum encontrada, que é a síndrome de Pendred. Essa síndrome tem essa mutação desse gene específico, um gene que a gente chama de PDS, é responsável por 4 a 10% das perdas genéticas pré-linguais no mundo, ou seja, que a criança tem uma perda bem precoce da audição antes de formar a linguagem, e realmente acompanha esse bócio eutiroidiano que pode se manifestar só no adulto. A gente só tem a perda auditiva e o bócio só vai aparecer na vida adulta. Então, você faz o diagnóstico pela perda auditiva, mas nem tem bócio ainda nessa fase. Nessa síndrome de Pendred, a gente ainda vai encontrar algumas alterações, como alteração na orelha interna especificamente, uma dilatação do aqueduto vestibular, que é um componente da orelha interna e que é bem marcante nessa síndrome. Além disso, ele vai ter uma cóclea dismórfica. A gente tem a cóclea, que é um caracol, que normalmente tem 2 giros e meio, dá uma volta, uma segunda volta, depois meia volta. Nessa cóclea, na síndrome de Pendred, a gente vai ter só uma volta e meia. Então, isso é outra característica dessa síndrome. E aí, uma tomografia consegue ver isso muito bem. A gente vê aqui a dilatação do aqueduto vestibular e já vê essa cóclea displásica aqui, quase uma fusão do giro médio e o apical dela. Bom, outra síndrome que é interessante destacar aqui das várias que a gente tem é a síndrome de Usher. A síndrome de Usher é uma desordem autossômica recessiva, tem alguns genes já descritos para ela, e existem 3 formas descritas, sendo que a 1 e a 2 vão ser quase 95%. As 3 formas são essas aqui, sendo que essas 2 aqui são as mais importantes. Nesse quadro, a gente vai ter uma associação de dupla privação sensorial, perda auditiva e perda visual simultânea, ou concomitante, ou em tempos diferentes. Mas é algo bem preocupante para a gente, essa perda sensorial dupla nessa criança. Então, geralmente no grupo 1, a perda é profunda, muitas vezes já nasce com essa perda auditiva, e a perda visual vai acontecer na primeira década de vida. No grupo 2, a perda geralmente acontece em rampa, né, pior ou agudo que o grave, e vai acometendo a visão ao longo da primeira e segunda década de vida. Mas é um grupo que a gente precisa dar importância. Existe até hoje simpósios, ano passado eu participei de um falando justamente sobre a síndrome de Usher, no Seminário Brasileiro da Síndrome de Usher, como é algo que a gente precisa dar atenção. Especificamente da parte de audição, que é uma parte que a gente pode reabilitar, diferente da visão, que a gente não tem ainda como não tem um implante coclear para a visão, o equivalente ao implante coclear para a visão. Na parte de audição, a gente tem os implantes cocleares. E muitas vezes a gente não precisa deixar o paciente ficar totalmente surdo para realizar o implante coclear. Se o paciente já não tem visão, a gente não precisa esperar a surdez total. Uma surdez já moderada, severa, em que está caminhando numa profunda, a gente já pensa em fazer um implante coclear mais precoce nesse grupo, para evitar uma dupla privação sensorial e um isolamento do mundo em volta. A gente, na síndrome, vai ter uma alteração na retina do indivíduo, em que a gente vai ter essa retinite pigmentosa, cheia de pigmento, aqui uma retina normal, e essa aqui da síndrome de Usher, cheia desses pigmentos aqui dentro, essas manchinhas pretas. E o paciente com essa dupla privação deixa a comunicação cada vez mais difícil. Aqui tem uma paciente adulta, mas ela tem dupla privação sensorial, audição e visão. E olha como é a comunicação dela, só pelo tato. Então, ou seja, a gente não precisa chegar a deixar esse ponto. Então, é um paciente que a gente vai acabar realizando um implante coclear mais precoce que o habitual. Ou seja, tendo a perda visual já, a gente vai realizar o implante coclear um pouco mais precoce. Então, toda a comunicação é só pelo tato, escrevendo
as palavras no braço, ela vai sentindo e adivinhando o que a gente vai falando. Outra síndrome que a gente tem bastante lá no ambulatório da FRJ, bastante mesmo, e que chega no consultório também, boa parte das vezes, é a síndrome de Waardenburg. Essa síndrome é caracterizada tipicamente por essa heterocromia de íris aqui, um olho muito azul e um olho escuro. Algumas vezes vão ter os dois olhos muito azuis, é algo que a gente brinca que dá até briga na família. Imagina, os pais têm olhos pretos, nasce aquela criança com aquele olho azul, azul piscina ali. Isso chama atenção na família. A boa parte dos pacientes tem essa herança autossômica dominante. Ela consiste em 2 a 5% dos pacientes com perda congênita e inclui esses sinais aqui. Tem a heterocromia de íris, tem uma alteração capilar, tem uma mecha branca no cabelo, tem um aumento da distância entre os olhos, essa distopia Cantoro, e uma perda neurosensorial em 20 a 50% dos casos, uma perda auditiva neurosensorial em 20 a 50% dos casos, e em alguns casos vão ter um distúrbio do labirinto associado. A gente tem alguns subtipos de Waardenburg, uma boa parte deles está aqui, número 1 e 2. O 1 tem essa distopia Cantoro, tem essa distância entre os olhos maior que o normal. O 2 vai ter a normalidade de membros, o 3 tem a perda auditiva, tem a alteração dos olhos, mas não tem essa distância dos olhos maiores, e no 4 é associado com doença de Hirschsprung. Aqui tem um paciente nosso, esse do consultório privado, em que chegou o diagnóstico de Waardenburg. Foi interessante porque a gente fez o diagnóstico retrógrado da mãe e do avô de Waardenburg, que chegou a criança com perda auditiva com uma heterocromia de íris. A gente fala, mas síndrome de Waardenburg. Olhamos para a mãe lá com uma distância entre um olho bem azul, uma distância entre os olhos maior que o normal, sem perda auditiva, mãe. E olhou, aí daqui a pouco entra o avô na sala, igualzinho. Falei, pô, vocês têm síndrome de Waardenburg na família? Não, não temos não sabia. E aí estavam levando a vida normal, porque a surdez não aparece em todo mundo. Eles têm os traços bem típicos, mas achavam que era da família deles. E aí, no final, a gente fez o diagnóstico de Waardenburg. Essa criança nasceu com uma perda auditiva congênita profunda, totalmente surda. E a gente reabilitou ele precocemente. A gente fez um implante coclear nas 2 orelhas, está aqui o implante, com 11 meses. O azul claro, como é que é em inglês? E olha ele falando aqui. Em inglês é light blue, que é o azul claro. E o azul escuro é ele foi morar dark blue. na Inglaterra. Ele fala 2 idiomas. Amarelo em inglês é yellow. Caramba, você já sabe isso tudo já? Como é que faz para pedir água em inglês? Como é que a gente fala? Can I have water? Water? Bom, você vê, o implante coclear permitiu que ele escutasse, uma criança que era totalmente surda, escutasse, aprendesse seu idioma e ainda aprendesse um segundo idioma morando fora. Então, você vê como é fascinante, como é importante reabilitar precocemente uma criança implantada antes de 1 ano de idade. Síndrome de Alport é uma síndrome também que a gente vê de vez em quando. O diagnóstico, muitas vezes, a síndrome toda desenhada, com aquela hematúria, com perda auditiva, às vezes não é encontrada ao mesmo tempo. A gente vê a perda auditiva no momento da vida, daqui a pouco lá na frente aparece hematúria, então não é algo que aparece ao mesmo tempo, mas a gente tem alguns casos que acompanhamos, e é outra coisa que é interessante, que a perda auditiva muitas vezes é tardia, ela vai acontecendo e outras vezes ela vai sendo gradual, vai perdendo aos poucos a audição até chegar ao momento que vai usar o implante coclear. Paulinho já adiantou a síndrome branquioato-renal. Nesse grupo, a gente vai ter anomalias branquiais, de fendas, cistos ou fístulas, anomalias na orelha do paciente, com uma formação de orelha, cistos pré-auriculares, perda auditiva, a maioria das vezes condutiva, e anomalias renais. Mas a gente sabe que nesse grupo a audição é afetada em até 80% dos casos, então merece uma atenção diferenciada. A neurofibromatose tipo 2 já é um quadro bem dramático. Tem alguns pacientes que eu acompanho no consultório, são casos bem complicados, que o paciente desenvolve um neurinoma no canal auditivo interno bilateralmente, comprometendo a audição de forma profunda bilateralmente. E esse paciente, infelizmente, não dá para botar um implante coclear na maioria das vezes. Ele tem que usar o implante de tronco encefálico, já coladinho ao tronco encefálico dele, que os resultados não são tão bons quanto o implante coclear. Mas é um quadro bem dramático que acomete nossas crianças e jovens. Treacher-Collins é uma formação que a gente vê bastante no consultório. Ela vai ter uma herança autossômica dominante, tem uma formação orelha média, externa e até interna em alguns casos, e o paciente vai ter alteração de pavilhão auricular, levando a maior parte das vezes a uma perda condutiva, ou seja, o som não consegue chegar até a orelha interna da criança, até a cóclea da criança. Então a gente tem que usar algum artifício para que o som chegue lá. A síndrome de Down
ela é a mais comum, porque, como a Doriane falou, é bem comum no nosso dia a dia. O paciente muitas vezes vai ter perda auditiva por alguns motivos. Um deles é a disfunção da tuba auditiva. É muito comum nas crianças com síndrome de Down a gente ter disfunção da tuba auditiva e fazer uma otite média serosa crônica, acumular aquela secreção na orelha média e com isso ter um prejuízo, uma perda condutiva por conta disso. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é o estreitamento do canal auditivo. Entrou uma criança com síndrome de Down no consultório, a gente já sabe que pegar aquele espéculo menorzinho para conseguir enxergar o que está acontecendo. Ou, se a gente tiver um endoscópio na mão bem fininho, conseguir entrar com esse endoscópio para conseguir enxergar o tímpano dessa criança e manter esse canal auditivo dela sempre limpo, o mais limpo possível, para impedir barreiras à chegada do som no tímpano. Bom, já vimos algumas síndromes, como que a gente vai melhorar a audição dessas crianças? Então, se a gente tem uma disfunção da tuba auditiva e tem uma otite média serosa crônica, bom, a gente vai tentar tratar clinicamente, lógico, essa disfunção da tuba auditiva. Não resolveu em 3 meses, se for doença bilateral, ou 6 meses, doença unilateral, já está na hora de a gente pensar em intervir, aspirar esse líquido e colocar um tubo de ventilação ali, como no vídeo que a gente está mostrando, que vai fazer a função que seria da tuba auditiva, ou seja, equalizar a pressão da orelha média com do meio externo, e com isso impedindo o acúmulo de secreção dentro da orelha média e melhorando a audição dessas crianças. Se é uma criança que já sabe, pela síndrome dela, que ela vai ter uma disfunção da tuba auditiva crônica, a gente pode usar até um tubo de longa permanência, os chamados tubo T ou triune, que são tubos que vão ficar lá de forma indefinida, e com isso garantir que essa criança vai ter uma audição adequada se a causa for essa otite média serosa crônica. Bom, outras situações. Se a criança tem uma perda auditiva parcial com pavilhão auricular normal, a gente vai indicar um aparelho auditivo. Ela vai ficar muito bem com o aparelho auditivo tradicional. Uma perda de leve até severa, ela vai ficar muito bem com o aparelho auditivo normal. Agora, se tem uma perda auditiva parcial com um pavilhão auricular mal formado, que impossibilite o uso de um aparelho auditivo, a gente vai pensar nas próteses osteoancoradas, as próteses auditivas osteoancoradas, em que a gente vai usar um pino desse tipo para levar a informação por via óssea até a orelha interna. Então, a gente vai colocar esse pininho aqui, encaixar o aparelho auditivo nele, e esse aparelho, por vibração óssea, vai levar a informação até a orelha interna da criança, bypassando a orelha externa e média, não vai passar por ela, a gente vai levar a informação direto para a orelha interna. E nos casos de perda severa profunda, em que o aparelho auditivo já não tem benefício mais, a gente vai pensar no implante coclear nessas crianças com essas diferentes síndromes. Aqui mostrando alguns casos, algumas situações, o aparelho auditivo, lembrando que o aparelho auditivo na criança, a gente vai preferir aparelhos retroauriculares. Então, assim, eu tenho vergonha que meu filho tem perda auditiva, todo mundo vai ver, eu vou botar aquele aparelhinho lá dentro do canal. Não adianta para a criança cresce, aquele aparelho é feito para perdas leves, uma moderada, e para um canal estável, não um canal que está em crescimento. Então, ou seja, para a criança o melhor mesmo é um aparelho retroauricular. Ele é mais fácil a manipulação dele, a limpeza dele é mais fácil, para os pais manejarem é muito mais simples. Então, ou seja, para a criança é sempre o retroauricular. E sempre também, o que eu falo para os pais sempre é protetizar as duas orelhas. Vou botar num lado só, ver se ele se adapta e depois vou botar no outro. Não, sempre os dois lados. É melhor, às vezes, economizar nos recursos que esse aparelho tem, mas botar nas duas orelhas. Isso que é importante. A criança precisa desses 360 graus de audição. Isso é muito importante, de formação de conexões centrais na criança, principalmente na criança bem novinha. O outro que eu citei há pouco são as próteses auditivas osteoancoradas ou osteointegradas, em que a gente vai, por vibração óssea, levar o som até a orelha interna. Então, é muito usado nas crianças com malformação de pavilhão auditivo, em que a gente não consegue colocar uma prótese auditiva nessas crianças. O som vai direto para a orelha interna por essa vibração óssea. Só que, para fazer essa cirurgia, a gente precisa ter o mínimo de espessura craniana. Então, ou seja, geralmente é perto de 5 anos de idade que a gente tem uma espessura mínima aqui de 3 milímetros para fazer essa cirurgia com segurança e permitir que esse implante aqui no osso se osteointegre. Antes disso, o que a gente vai usar são faixas desse tipo com a prótese bem justinha aqui na próxima mastoide da criança para conseguir conduzir o som. E aí a gente vai levar dessa forma. A gente... Até 6 meses, a gente vai posicionar centralmente na testa da criança, porque ela não sustenta a cabeça bem ainda. Após 6 meses, a gente já pode botar um em cada orelha na faixa para ela permitir essa audição de 360 graus se a malformação for bilateral. Aqui tem uma criancinha nossa, e olha só como ela consegue localizar o som bem que o pai faz. Ela está com a prótese desse tipo, localiza de um lado,
Ela está com a prótese dos dois lados, na faixa. E localiza do outro. Muito bom. Existe, além da faixa, as crianças vão crescendo, muitas vezes os meninos não querem usar a faixa, existem arcos como esse aqui, bem moderninhos aqui, transados, que você vai acoplar o aparelho auditivo nele também e vai conseguir conduzir a informação através desse. E mais recentemente surgiram os adesivos. Aqui é o Adhere, que é a mesma prótese que você vai encaixar, em vez de, lógico, não fez a cirurgia ainda, não tem a espessura craniana ainda, mas você vai encaixar, colocar um adesivo aqui atrás da orelha, nessa região que nossa aqui atrás da orelha, que é carequinha, a gente consegue colocar esse adesivo triangular com um pino aqui nele, que vai encaixar a prótese nele. O adesivo geralmente é trocado a cada 3, 4 dias, e ele fica bem firme ali naquela região. E, por fim, a última opção que a gente tem de reabilitação auditiva desse grupo são os implantes cocleares. O implante coclear é um dispositivo eletrônico parcialmente implantado, e é importante falar isso, porque muitos pais chegam para a gente, eu quero botar um implante coclear, que não dá para ver nada. Não, o aparelho do implante coclear é grande. Olha aqui, esse é o aparelho do implante coclear por fora. É aqui que vai ser captado o som, que vai jogar por essa antena, que vai estar acoplada por ímã, por magnetismo, a esse dispositivo colocado cirurgicamente na cirurgia dentro da cóclea. Então, esse cabo aqui vai entrar na cóclea e vai estimular eletricamente diretamente o nervo auditivo para crianças com perda neurosensorial severa a profunda bilateral. Lógico que, para isso, a gente precisa de exames de imagem confirmando que nessa criança sindrômica vai ter a cóclea perfeita e presença do nervo coclear aqui no canal auditivo interno. Então, esses pré-requisitos a gente precisa ter a cóclea perfeita e o nervo que vai levar a informação até o cérebro. A gente não tem implante coclear Wi-Fi ainda que vai informação direto para o cérebro. Precisa do nervo coclear para levar essa informação para o cérebro. Então, tem que ter os dois bem formados, é um pré-requisito para o implante coclear. Bom, com comentários finais, já terminando essa mesa. A avaliação da criança sindrômica apresenta particularidades bem específicas. Diversas síndromes descritas cursam com perda auditiva e a gente precisa conhecê-las e até despertar o sinal para algumas dessas situações. E a gente tem várias opções de reabilitação auditiva para essas crianças. É muito importante identificar essa perda e tentar reabilitar o mais precocemente possível. A gente sabe que a perda auditiva não tratada, não reabilitada, vai ter impacto para o resto da vida dessas crianças. Queria agradecer mais uma vez o convite e estou aberto a perguntas. Obrigada. Sua aula, como sempre, muito boa, maravilhosa, até para nós, otorrinolaringologistas. Então, a gente fica muito feliz de parabenizar por todo o seu trabalho da sua equipe com implante coclear, né? Que é tão importante, tão bonito de ver, né? E, assim, parabenizar os 3 palestrantes. A gente fica muito feliz, assim, é o sentimento que eu estou agora, de felicidade de ter tanta gente boa falando nas suas especialidades, né? Então, eu queria abrir agora para as perguntas. Não sei se a gente faz pelo chat ou se as pessoas podem abrir o microfone também para falar, se for mais prático. Bom, enquanto o pessoal vai pensando aí, na verdade é difícil até ter dúvida, para falar a verdade, porque eu achei que foi muito completo, né? Dentro do que se propôs cada colega falar, a exposição foi muito completa e o objetivo, acho que foi muito bem finalizado, assim, bem atingido, né? Que eu me senti numa sessão iconográfica, onde a gente viu vários casos de diferentes síndromes, seus principais pontos que chamam a atenção aos olhos no momento do diagnóstico, no momento da ectoscopia, quando o paciente entra no consultório, quando a gente vê o paciente no leito do hospital, quando a gente escuta o paciente, quando a gente está de frente com a família e nota na família características similares. Então, assim, eu acho que não era o objetivo de ninguém esgotar esse conteúdo que é enorme, mas o principal objetivo de passar os principais pontos, de levantar, digamos assim, as anteninhas de vinil ali para ficar atento aos principais problemas e não papar umas moscas mais, assim, clássicas, né? Eu acho que foi muito interessante. Eu particularmente, acho o mundo das síndromes genéticas e das doenças sindrômicas e genéticas fascinante,
porque, como o Felipe falou, a gente conhece algumas síndromes, mas tem muitos que ainda estão por aí, né? Que às vezes eu tenho um paciente, inclusive no consultório, que já fez inúmeras avaliações genéticas, e ele tem alterações craniofaciais, tem uma alteração auditiva, e a gente não fecha nada, entendeu? Então, assim, acontece, né? Talvez eu tenha que pedir uma terceira opinião, talvez a doutora Annelise, quem sabe. Mas, assim, eu acho fascinante essa questão de que algumas coisas a gente está aprendendo, né? Assim como muito na medicina, a gente tem anos e anos, milênios de medicina e ainda aprende, ainda descobre doença nova, ainda vê doença nova. E é isso aí. Pessoal, a gente tem aqui no sistema a possibilidade de erguer a mão, tá? Se alguém quiser erguer a mão aí, ergue, a gente vê se abre o microfone para perguntar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta também, um colega da mesa quiser fazer algum comentário, eu acho que esse é o momento. A doutora Kátia teve que sair um pouco antes aqui, pelo que eu vi do sistema, ela me falou, teve uma questão de cantar, pediu para eu encerrar a nossa sessão quando for o momento. E parabenizar todos os colegas, as palestras foram muito bacanas, brilhantes e cumpriram, na minha humilde opinião, cumpriram o seu objetivo. Ô Felipe? Oi. Eu queria te perguntar, você mostrou aquele casinho lá de neurofibromatose, né? Aí é uma pergunta técnica. Esses pacientes, eles são operados e depois faz o... Como é que funciona isso tecnicamente? Bom, boa pergunta, Paulinho. A neurofibromatose, particularmente, eu acho os mais dramáticos. Eu acompanho alguns de perto, alguns adolescentes de perto, e é muito dramático. Então, um adolescente escutava normalmente, e aparece o neurinoma de um lado, daqui a pouco o outro vai crescendo do outro, e aquela criança vai ficando numa cilada ali, que não tem mais como lidar com aquele... como reabilitá-lo auditivamente de forma tradicional. E aí tem que tirar o neurinoma antes. Não dá para botar o implante coclear, nem pensar no implante de tronco com uma massa ali naquele local. Então tem que ser resolvido o neurinoma antes. E aí isso é um problema, porque geralmente são neurinomas grandes, que quando ocorre retirada, raramente consegue se preservar o nervo coclear. A gente sabe que os neurinomas muitas vezes são do nervo vestibular, não do coclear, e aí raramente ele consegue preservar o coclear. Então fica como opção para eles o implante de tronco cefálico, em que o resultado não é tão bom quanto o implante coclear, e como você já perguntou, precisa retirar o neurinoma todo. Então tem riscos também nessa abordagem. Mas aí a minha pergunta também, você, por exemplo, é um neurocirurgião que vai operar, por exemplo, né? Você conversa com ele antes sobre as possibilidades técnicas dele abordar isso, ou isso independe? Quer dizer, para você já explicou que é importante, mas assim, imagino que o neuronoma é muito grande, né? Qual a técnica que o cara vai usar deva te atrapalhar, né? Olha muito. Se eu consigo pegar essa criança, adolescente, antes da primeira cirurgia, muito bom. A gente já consegue conversar com o neurocirurgião para ele tentar já na cirurgia avaliar a função, até se conseguir operar essa criança antes de ela perder totalmente a audição, é melhor ainda. Porque eu vou saber como está a viabilidade, tem que monitorar esse nervo coclear durante a cirurgia, e aí no fim da cirurgia eu sei que aquele nervo está viável ou não. Então, mesmo se cair a audição, já sei que aquele nervo está viável, eu consigo ter um implante coclear, pode ser que resolva o caso. Mas esse contato prévio é muito bom, só que não acontece sempre. Muitas vezes eu já pego o paciente já operado, surdo profundo, bilateral. Posso fazer outra pergunta para a Anne? Pode. Anne, assim, a experiência que vocês têm lá no Figueiras, grande, com MPS, em que pé que a gente encontra os transplantes na MPS agora, desde a sua tese de doutorado? O que mudou, o que não mudou? O que pode se esperar disso, dos transplantes na MPS? Mudou muita coisa, não mudou? Já tem quanto tempo você defendeu seu doutorado? Uns 5 anos? Foi 2017 a defesa. Então, assim, mudou, algumas coisas mudaram. Então, de lá para cá, a gente passou a ter os PCDTs para a maior parte das mucopolissacaridoses. Então, agora os pacientes conseguem obter o tratamento sem precisar mais entrar na justiça. Eles têm essa prescrição especial que eles retiram na secretaria, a medicação, e os PCDTs eles já contemplaram o transplante para alguns tipos de MPS, então isso acabou facilitando muito. A gente tinha muita dificuldade de conseguir que esses pacientes transplantassem, porque o transplante para esses pacientes não era previsto.
Então, isso veio facilitar muito a vida deles e a nossa também. Então, a gente tem indicado bastante transplante. E agora vai vir aí uma nova modalidade de tratamento que é muito semelhante ao transplante. Ainda está em fase de estudo, mas a gente espera que em um curto, a médio prazo, eles já estejam aí mais disponíveis, que são as terapias gênicas. Então, em vez de transplantar, a gente vai tentar consertar aquele gene que está defeituoso. Na verdade, o racional é o mesmo, né? É que a célula do paciente passe ela própria a produzir aquela enzima que está deficiente. Então, esse acho que é o futuro, aí não só para MPS, mas para muitas das doenças genéticas, eu acho que é a terapia gênica. Verdade. Acho que para surdez também tem vários estudos em terapia gênica, principalmente surdez não sindrômica, em que é um genezinho alterado que a gente consegue melhorar a audição dos pacientes em estudo ainda, lógico. Sim, e aí que a importância de um diagnóstico fechado e confirmado genético, porque esses tratamentos eles vão se basear num defeito genético, num defeito gênico, é aquele gene específico que vai tentar ser reparado, né? Então, a gente tem que ter um diagnóstico muito bem fechado, muito bem amarrado, para a gente conseguir indicar uma terapia gênica para um paciente. E é interessante que muitas vezes acontece, o paciente quando chega para perda auditiva, por exemplo, é bem tardio, porque o paciente tem tantos problemas de saúde, anomalia cardíaca, anomalia respiratória, como o Paulinho mostrou vários casos, e quando chega para a gente com perda auditiva, ele já está com quase 4 anos de idade. Aí a mãe fala, doutor, mas eu tinha tanta coisa antes para resolver mais grave, que eu só consegui parar para ver a audição agora. E acontece, a gente sabe que isso tem prioridades lá e a mãe vai seguir o que for prioridade em relação à vida da criança. Mas a gente sempre ressalta que é importante tentar ver essa parte auditiva também precocemente. Isso é uma mensagem que eu gosto de deixar sempre, até para os colegas pediatras que estão assistindo. Tentar, lógico, que a criança vai ter 500 malformações, mas se a gente, paralelo a isso, conseguir a parte também vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa criança como um todo. Mas acho que você falou uma coisa muito importante, assim, nós otorrinos, a gente tem que ter isso no nosso radar, né? Porque talvez a gente vá fazer diagnóstico precoce, assim, o doente, ele bate lá no Figueira com falta de ar, e aí, assim, é imenso, mas eventualmente ele pode bater no teu consultório, e quando a gente encaminha o paciente para a Anne, para a Daphne, e elas dizem, realmente o paciente é sindrômico, dá até uma alegria, porque, assim, não é fácil, a gente que não tem essa formação, né? O otorrino, ele quer operar, ele quer estar no centro cirúrgico, mas, assim, eu acho que você falou uma verdade. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais perto de um possível pensar que essa criança possa ter um diagnóstico sindrômico e encaminhar. Acho que esse é o nosso objetivo, né? Acho que o otorrino precisa pensar nisso, não nas coisas que são mais bizarras, mas nas coisas que são talvez mais sutis, né? Que é o que é mais difícil, né? Verdade, O bizarro salta aos olhos e fica bem fácil ver, mas o sutil às vezes passa despercebido e vai sendo levado ao longo da vida de forma despercebida. É só treinar com a Anne lá que a gente fica melhorzinho um pouquinho. Eu tive meu doutorado, eu fiz um ambulatório de genética lá com a Márcia Ribeiro, e aí eu ficava no ambulatório, nossa, aprendia muito. Eu fiquei 1 ano no ambulatório de genética, 1 ano e meio no ambulatório de genética, só vendo a parte de síndromes, e, poxa, foi eu aprendi muito ali, mais que a faculdade inteira. Bem. Bom, Ed. Bom, pessoal, assim, discussão de alto nível, agradeço muito vocês. Quarta-feira, 9h30 da noite, acho que estamos cansados também, mas eu estou super feliz, aprendi muito, como sempre, no nosso grupo, as nossas reuniões, a gente está basicamente, a gente entrou, já estava no meio do triênio, assim, no primeiro semestre do triênio, na verdade, então 2 anos e meio com a SOPERJ, aprendendo muito, conversando muito com os pediatras, sempre trazendo colegas da otorrino, colegas de outras especialidades, tivemos sessão com a plástica também, tivemos sessões com a foniatria falando muito bem, a fono. Então, assim, fico super feliz. Eu não sei se talvez esse vai ser o último do nosso triênio. Eu espero poder fazer mais um encontro ainda antes de dezembro, mais para final de dezembro. Mas agradeço muito, fico feliz. Espero que todos os colegas pediatras e otorrinolaringologistas e médicos afins que tenham participado tenham gostado.
E é isso, pessoal. Acho que agora é hora de dar tchau. Vamos descansar um pouquinho. E, novamente, obrigado, Paulo. Na verdade, o principal organizador desse encontro foi o doutor Paulo e a doutora Mariana. Eu entro como organizador lá de tabela, na verdade, dando um apoio moral quase. Mas, assim, o Paulo trouxe essa ideia para o grupo, depois queria falar de genética, queria falar de síndromes. Eu falei, cara, fantástico, pô, a gente precisa disso. A gente tem pouca gente, pelo menos, falando disso no nosso meio, com expertise, trazendo informações caras para a gente, como foi hoje aqui. Eu fiquei super feliz de verdade. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Uma boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite também. Gente. Um bom restinho de semana de trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, doutor. Estou encerrando a gravação, tá? Obrigado, Diego. Obrigado.